Atenção! 5 revelações sagradas que nunca devem ser contadas. Milagres divinos. Aguardam. Na pequena cidade de São Benedito, onde as folhas das árvores dançavam como se estivessem em oração, vivia Maria, uma mulher de fé inabalável. Casada com Jorge, ela enfrentava o maior desafio de sua vida, a grave enfermidade que afetava seu amado. A medicina parecia perdida, mas a esperança de Maria nunca vacilou. Ela acreditava que a padroeira da cidade, Santa Rita de Cássia, a ouvia em suas súplicas, uma conexão profunda que a mantinha firme. Certa noite, uma tempestade se abateu sobre a cidade. Relâmpagos cortavam o céu e a chuva batia com força nas janelas. No calor da inacreditável escuridão, Maria se ajoelhou em seu quarto, buscando consolo nas orações. E então, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz radiante preencheu seu quarto, mostrando uma visão gloriosa, 5 revelações sagradas, cada uma brilhando como um diamante, tomadas de importância divina. A primeira revelação era um chamado à união, uma promessa de que amor e fé podem mover montanhas. A segunda era um aviso sobre a importância da comunidade, que sua cura dependeria não só dela, mas de todos ao seu redor. A terceira falava de coragem, encorajando-a a não se deixar abater pelas vozes céticas. A quarta, poderosa, era um sinal de que milagres ocorreriam em seu tempo. E, finalmente, a quinta revelação, uma transformação espiritual que abalaria não apenas sua vida, mas toda a cidade. Maria se levantou confusa, mas cheia de esperança. Ela sabia que precisava compartilhar aquelas mensagens. No domingo seguinte, com o coração pulsando de expectativa, entrou na igreja durante o culto. As luzes brancas brilhantes da nave contrastavam com as cores da tempestade lá fora. Quando Maria tomou coragem e contou ao pastor sobre as revelações, ele a incentivou a divulgá-las, confiando na força da fé que qualquer um poderia sentir. Mas a reação foi inesperada. Enquanto muitos se emocionavam e clamavam pela cura, outros, mais céticos, murmuravam críticas e dúvidas. A comunidade se dividiu, e a fé de Maria começou a se fragmentar, seu coração pesando com a incerteza. Como poderia acreditar em um milagre enquanto o amor de sua vida se esvaía? A cada dia, Jorge parecia mais distante e uma sombra pesava sobre seus momentos juntos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do culto especial chegou. E Maria não poderia perder essa chance. Com lágrimas nos olhos e um espírito renovado, falou sobre como aquelas revelações eram mensagens não apenas para ela, mas para todo o povo. Uma onda de expectativa tomou conta da igreja. E foi com um clamor fervoroso que Maria orou, pedindo a Deus que mostrasse sua glória. E no momento crucial, algo incrível aconteceu. Jorge, que já se encontrava à beira da morte, levantou-se em meio à assombração da congregação, a cura manifestada em sua presença. Um brilhar nos olhos dele trouxe a certeza que todos esperavam. Contudo, mesmo com o milagre, uma nova pergunta surgia no coração, pulsando como um tambor. O que mais Deus pretendia revelar? A história de Maria e Jorge apenas começava, e as respostas para essas revelações poderiam mudar tudo. O que mais estava por vir, aguardando para ser descoberto? Maria mal tinha percebido a magnitude do milagre que acabara de acontecer.
O ouvido de todos estava voltado para Jorge, que, ofegante, fogava os olhos pela sala repleta de fiéis. Era como se a luz divina não apenas o curasse, mas trouxesse um novo sopro de vida, uma nova missão. Ele olhou para Maria com gratidão e amor, e aquele olhar repleto de promessas parecia dizer que algo mais estava por vir. Com a igreja pulsando de alegria e cânticos fervorosos, Maria sentiu seu coração se elevar. As palavras de encorajamento que um dia lhe foram reveladas agora estavam se concretizando bem diante de seus olhos. Jorge, agora recuperado, dirigiu-se à frente da congregação, e um silêncio profundo se instalou. Ele começou a falar, e cada palavra parecia aquecer a alma dos presentes. "Meus irmãos e irmãs, eu não sou mais o mesmo", Jorge proclamou. "Aquele que me trouxe de volta à vida, aquele que é nosso Deus, deseja também nos transformar por completo." Havia algo profundamente transformador naquele instante. As vozes de dúvida que antes cercavam Maria pareciam ter sido silenciadas. Aquela experiência não era apenas uma cura física, mas um convite para que todos se unissem na fé. Enquanto o culto seguia, Maria decidiu que suas palavras não iriam parar ali. A divisão em sua comunidade poderia ser um desafio, mas ela agora sentia que sua missão era mais do que pessoal, era coletiva. Precisava de coragem para encorajar aqueles que duvidavam. Com isso em mente, voltou para seu assento, a mente fervilhando com novas ideias. Durante a semana seguinte, a cidade de São Benedito se encheu de murmúrios. As pessoas falavam do milagre de Jorge, cada um compartilhava sua própria interpretação do que havia acontecido. Alguns viam aquilo como um sinal de que o céu se abriria para eles, enquanto outros permaneciam céticos, temendo que tudo não passasse de uma ilusão. Mas Maria precisava agir. No coração da semana, Maria decidiu organizar um encontro comunitário na praça central da cidade. Ela queria compartilhar novamente suas 5 revelações, não apenas como uma atriz da fé, mas como uma mensageira de esperança. A praça seria o palco e a fé, o fio condutor daquela união. Maria pensou no poder da coletividade, inspirada nas palavras que Jorge havia falado. Quando o dia chegou, as nuvens escuras ameaçavam o céu, mas Maria não se preocupava. Com um sorriso luminoso, ela se apresentou diante de uma multidão curiosa e emocionada. Ao olhar em volta, viu rostos que variavam entre animação e desconfiança. "Hoje eu não venho pedir que vocês simplesmente aceitem meu testemunho. Quero que cada um de vocês seja parte desta transformação", disse Maria com a voz carregada de emoção. "Vamos ouvir a mensagem de Deus e juntos esperar por algo grandioso." As palavras dela tocaram algumas almas. Maria percebeu que as sementes da esperança começavam a germinar. Porém, enquanto falava, uma brisa estranha soprou pela praça e um murmúrio se espalhou entre a multidão. Alguém tinha visto uma figura desconhecida na extremidade da praça. A tensão crescia enquanto olhares se cruzavam. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um lembrete de que muitas vezes as respostas de Deus estão entrelaçadas com mistério e medo. Ela tentou focar novamente, mas o encontro se tornava cada vez mais frenético. As pessoas começaram a se agitar, e o curioso misto de temor e expectativa preenchia o ar. No fundo de seu coração, Maria sabia que aquelas revelações ainda guardavam segredos. O mistério que se anunciava poderia mudar tudo novamente. "Qual será a próxima revelação, Senhor?" Maria murmurou, contemplando a figura sombria que começava a se formar nas sombras da praça. Uma nova fase estava prestes a começar. Maria tentava manter a calma enquanto a figura se aproximava. Era alto e envolto em um manto escuro, quase como se estivesse saindo das próprias sombras. Os murmúrios da multidão se intensificaram, e o coração de Maria batia com força. O que está acontecendo?
Quem é ele? Pensou, enquanto fixava os olhos no estranho. A nuvem pesada no céu parecia se aproximar, como se a própria natureza estivesse sentindo o peso do momento. A respiração da multidão estava presa, e cada olhar estava voltado para o portador do mistério. De repente, ele parou e se virou para Maria, os olhos brilhando com uma intensidade que desafiava a luz do dia. O caos ao redor dela parecia se dissipar, e ela sentiu um chamado profundo dentro de seu ser. Mestre, quem é você? Maria não pode conter a pergunta. Sua voz era firme, mas repleta de curiosidade e temor. O manto escuro se abriu lentamente, e o silêncio se instalou, como um manto suave sobre a praça. Eu sou aquele que vem para trazer à luz o que foi escondido. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Lhes revelarei verdades que mudarão suas vidas. A figura respondeu, sua voz ecoando como um sussurro divino. Um frio na barriga tomou conta de Maria. As 5 revelações que decidira compartilhar com a comunidade agora pareciam insignificantes diante da possibilidade do que aquele ser poderia revelar. Que verdades ele guardava? Que promessas aguardavam por ela e seus irmãos? Ele ergueu a mão e, como um gesto acolhedor, convidou todos a se aproximarem. O povo hesitou, mas Maria instintivamente deu um passo à frente. Vamos, irmãos, este pode ser um momento divino, gritou, encorajando os outros a se unirem a ela. A multidão começou a avançar timidamente, e a figura misteriosa sorriu, como se tivesse esperado por esse momento. Aqui, na simplicidade de seus corações, se encontra a verdadeira fé. Não tenham medo de se reunir, não tenham medo de ouvir. As 5 revelações de Maria são apenas uma preparação para o que está por vir. Maria estava em transe. Como ele sabia sobre suas revelações? O que mais ele sabia? Uma sensação de eletricidade começou a correr no ar, e Maria forçou uma respiração profunda. A figura continuou. Seus medos e suas dúvidas são os grilhões que os prendem. É hora de quebrá-los e abraçar a luz. Seus olhos brilharam como 2 chamas. E nesse momento, Maria percebeu que a transformação já havia começado. E não era apenas para Jorge ou para ela. Era um convite aberto para todos ali presentes. Eu quero ser parte disso, pensou, enquanto olhava para o povo ao seu redor. Enquanto alguns estavam apreensivos, outros pareciam iluminados pela esperança. Deem espaço. Preparem seus corações para ouvir o que vocês precisam saber. O misterioso visitante exclamou com uma firmeza que reverberava em todos os cantos da praça. A atmosfera parecia se alterar, e um vento suave começou a soprar, como se a própria natureza aprovar seu chamado. Então, antes que Maria pudesse processar a magnitude da situação, ele disse, a primeira revelação será dada a vocês agora. A conexão entre vocês e o divino é mais forte do que imaginam. Estão prontos para recebê-la? Os olhos de Maria brilharam enquanto ela esperava. Mais do que um novo sopro de esperança, este momento trazia a promessa de algo que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio na praça era palpável, um momento sagrado guardado por todos que estavam ali. Mas subitamente, uma nuvem mais escura cobriu o céu, interrompendo o momento. E com um trovão distante, a figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O que era aquela revelação que os aguardava? O coração de Maria pulsava, e uma pergunta ecoou em sua mente. O que foi que ele nos deixou para descobrir? Uma nova jornada estava prestes a começar, cheia de promessas e mistérios que aguardavam ser desvendados. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto o turbilhão de emoções invadia seu ser. O que acabara de acontecer ecoava em sua mente como um cântico ancestral. A multidão começou a murmurar, perplexa, enquanto a nuvem escura pairava, como se aguardasse a próxima cena da história que estavam prestes a viver.
Jorge, que estava ao lado de Maria, inclinou a cabeça com confusão e apreensão. O que fazemos agora? Ele deixou algo em aberto, algo que precisa ser compreendido, sussurrou, sua voz tremendo como o vento que começava a soprar mais forte. Os olhos de Maria se iluminaram com uma centelha de compreensão. Precisamos buscar o que ele nos disse. Ele falou de uma conexão com o divino. Isso não pode ser em vão. Suas palavras eram como um chamado à ação, uma coragem inesperada nascida do mistério e das promessas que ainda pairavam no ar. A praça, antes repleta de ceticismo, começou a se moldar em um espaço de expectativa e fé. Enquanto as nuvens ameaçavam descer, a transformação que a figura tinha começado ressoava nos corações de todos presentes. Maria levantou as mãos, chamando a atenção da multidão. Vamos nos reunir. O que ele nos deixou aqui não é apenas sobre nós. É um convite para nos unirmos como um só corpo. As pessoas anteriormente hesitantes começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor de Maria. Havia temor, mas também um sentimento crescente de esperança. Cada um ali havia sentido o toque desse ser misterioso. O espírito coletivo parecia pulsar, e Maria começou a sentir que cada um tinha algo a oferecer. Que tal compartilharmos nossas experiências, nossos sentimentos sobre o que acabamos de viver? Talvez a revelação comece a se desenrolar entre nós, sugeriu uma mulher de cabelos grisalhos. Sua voz, embora suave, tinha a firmeza das histórias que acumulou vida afora. Sim, vamos dividir nossas dúvidas, medos e esperanças. Cada um de nós carrega uma chama que pode iluminar o caminho do outro, exclamou Jorge, com brilho nos olhos. O som de vozes começava a se entrelaçar, como se uma nova sinfonia de fé estivesse sendo composta ali mesmo. Enquanto cada um compartilhava sua experiência, Maria sentia a presença do divino à sua volta. A atmosfera se tornava mais leve, como se as correntes que antes prendiam os corações estivessem se quebrando, permitindo que a luz entrasse. Histórias de milagres pessoais, mudanças radicais e momentos de revelação começaram a emanar de cada participante. Essas falas, que pareciam comuns no início, agora ressoavam como testemunhos sagrados. Diante de tanta intensidade emocional, Maria percebeu que as revelações não eram apenas para serem recebidas, mas também para serem vividas e compartilhadas. E foi nesse momento que uma nova ideia tomou conta de sua mente. E se essas revelações fossem mais do que uma revelação única? E se fossem 5 jornadas que nos liderariam a um outro nível de entendimento espiritual? A multidão caiu em silêncio. O poder do eco da pergunta reverberou. 5 jornadas. A ideia tinha um peso significativo. Essa poderia ser a chave para desbloquear o que a presença daquele ser misterioso havia deixado ali. Um caminho de crescimento e transformação. Mas como Maria poderia guiá-los em direção a essas jornadas? Qual seria a primeira revelação? Uma expectativa palpável tomou conta de todos, e a nuvem negra no céu parecia repleta de promessas. Com um profundo suspiro, Maria fechou os olhos e pediu força ao alto. Que venha a luz, que as verdadeiras revelações comecem a fluir entre nós. Daquele dia em diante, algo especial estava prestes a se desdobrar, e Maria sentia que as respostas que buscavam estavam mais próximas do que jamais imaginariam. No entanto, a tensão no ar persiste, um lembrete de que a jornada ainda está apenas começando. O que irá ocorrer na próxima revelação? As perguntas incendiavam a curiosidade de cada um presente, e a busca pela verdade já havia começado. O vento começou a soprar mais forte, como se levando as súplicas da multidão diretamente aos ouvidos do divino. Maria sentia a energia ao redor, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando como um coração coletivo. Todos ali presentes pareciam aguardar um sinal, uma luz que os guiasse através da escuridão que ainda pairava no céu. Vamos começar a nossa jornada,
declarou Maria, abrindo os olhos e olhando para as pessoas ao seu redor. A primeira revelação nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes permitimos que as vozes externas nos ditassem o que sentir ou acreditar? A primeira jornada é sobre enfrentar nossos medos e abraçar nossa verdade interior. A multidão escutava em silêncio, pois cada palavra dela parecia descrever um labirinto que todos estavam prontos para explorar. O olhar de Jorge estava fixo em Maria. Ele entendia o peso que aquelas palavras carregavam e a coragem que era necessária para dar aquele primeiro passo. Precisamos nos perguntar o que realmente nos move. Quais são os medos que precisamos deixar para trás? A luz que buscamos começa dentro de nós, na verdade que muitas vezes escondemos. Continuou Maria, sua voz ressoando como um eco de uma verdade há muito esquecida. Uma mulher, de joelhos e com lágrimas nos olhos, começou a contar sua história. Eu perdi a esperança depois que meu marido faleceu. Eu vivia cercada pela dor e pelo medo de me sentir sozinha. Mas hoje sinto que existe algo maior me chamando. Preciso entender qual é o propósito da minha vida agora. As lágrimas dela tocaram os corações da multidão e logo outros começaram a compartilhar suas lutas. Historicamente silenciados, os medos foram revelados como chagas abertas e cada palavra parecia trazer um pouquinho mais de luz àquelas feridas. O espírito coletivo estava em ação. O que começaram a sentir era algo sagrado. Eu também. A vida me parece tão pesada e tenho tentado ser alguém que não sou por causa das expectativas dos outros, disse um rapaz, sua voz tremendo. O que começou como um simples círculo de compartilhamento virou um autêntico espaço de cura onde a vulnerabilidade trouxe à superfície o que era mais precioso, a autenticidade. Maria sorriu ao perceber o poder que aquelas revelações desencadeavam. O que poderia ter sido apenas um momento de desabafos se tornava uma sinfonia de verdades, onde cada nota incentivava a cura e a libertação. A verdade é a luz que dissipa a escuridão. Quando enfrentamos nossos medos, abrimos o caminho para um novo começo. Falou com esperançosa determinação. Ela percebeu que a primeira jornada era mais do que um simples passo. Era um chamado para a transformação. O clima na praça começava a mudar. Uma lufada de ar fresco invadiu o espaço, e os que estavam ali sentiam a brisa como um sopro divino, um sinal claro de que a jornada tinha começado. A nuvem escura aos poucos se dissipava, anunciando que havia luz trazendo promessas de renovação. Mas e agora? O que devemos fazer com tudo isso? Como continuar essa jornada e não simplesmente deixá-la aqui? Indagou Jorge, com a ansiedade de quem sabe que a próxima verdade estava por vir. Neste exato momento, Maria percebeu que não era apenas a sua voz que aqueles corações precisavam, mas a sabedoria coletiva. A multidão envolvia-se em um círculo ainda mais próximo. Uma rede invisível de apoio se formava entre eles. A compreensão de que todos eram parte de algo maior começou a tomar forma, e Maria fez o que parecia ser o mais natural. Vamos refletir juntos. Quando nos unimos, encontramos força. Quando cada um de nós estiver disposto a ser verdadeiro, seremos capazes de alcançar a próxima revelação, disse ela, deixando a expectativa fluir no ar. E assim, a multidão começou a se preparar para a segunda jornada, um passo em direção a um entendimento maior. Mas o que surgiria a seguir? O coração de cada um batia forte, enquanto a busca pela verdade continuava, cheia de promessas e mistérios à frente. O tempo passou, e o clima na praça tornou-se mais sereno, como se cada alma ali estivesse intuindo que algo importante estava prestes a acontecer. O murmúrio do vento parecia suavizar, enquanto um misto de expectativa e reverência preenchia o ar. Maria observou as faces ao seu redor.
cada uma delas refletindo um próprio desejo de transformação. Estamos prontos, disse ela, com uma confiança que soava como um eco das vozes do passado. A segunda jornada nos convida a olhar para as conexões que nos cercam. Cada um de nós é como uma estrela em um vasto céu. Sozinhos brilhamos, mas juntos criamos constelações. Os rostos na multidão foram se iluminando à medida que a analogia começava a fazer sentido. Jorge, com os olhos fixos em Maria, se lembrou de como sua vida sempre fora marcada por relações vazias, por não saber como se conectar verdadeiramente com os outros. Como podemos construir essas constelações? Ele questionou, a sinceridade em sua voz, chamando a atenção de todos. Maria ergueu a mão e fez um gesto amplo. Acreditar é a chave. Acreditar que os outros têm a mesma busca por amor e aceitação que nós. É sobre abrir nossos corações. É sobre oferecer nosso tempo e nossas vidas. Às vezes, um simples sorriso pode ser a luz que alguém precisa para continuar. As palavras de Maria ressonaram nas almas presentes. Uma jovem, cujas lágrimas agora secavam, sentiu uma onda de amor brotar dentro dela. Eu tenho me sentido tão sozinha, mas agora percebo que todos têm suas lutas. Sua voz se elevou, e outros começaram a se sentir inspirados, a compartilhar também. Estamos todos juntos nisso, disse um homem mais velho, apertando os punhos. Se formos verdadeiros um com os outros, podemos sair desse lugar com novas amizades, novas histórias e um propósito renovado. Era como se as vozes se misturassem numa sinfonia de esperança. Maria viu que cada um começava a aceitar a verdade sobre si mesmos e uns sobre os outros. Essa é a beleza de nossas diferenças, disse ela. São essas nuances que nos tornam mais ricos e completos. Estamos aqui para criar laços, para nos suportar, e cada ato de bondade retorna para nós em forma de amor e luz. A praça se encheu de risos e conversas, enquanto as pessoas começavam a se conhecer. Alguns se reuniram em pequenos grupos, outros trocaram abraços como se fossem amigos de longa data. A energia no ar era palpável, ressoando com uma aura de renascimento. Porém, à medida que a atmosfera se tornava mais leve, uma inquietação sutil começou a surgir. Um vento mais forte soprou novamente, como se quisesse chamar cada um de volta à realidade. As cores do céu estavam mudando, e nuvens começavam a se formar ao longe. Maria sentiu um arrepio. A terceira jornada se aproximava, e com ela um chamado que poderia não ser fácil de ouvir. Estamos prontos para o próximo passo, mas lembrem-se, cada jornada tem seus desafios, Maria disse com um olhar grave. Precisamos estar preparados para encarar não só a luz, mas também as sombras que habitam dentro de nós. A multidão silenciou, a gravidade das palavras ecoando em seus corações. O desejo de avançar estava lá, mas agora também havia um entendimento do que isso poderia significar. Então, o que vem a seguir? Jorge questionou quase hesitante. O olhar de Maria se firmou, como se visse algo além. Para entendermos a verdadeira luz, devemos confrontar nossas sombras e descobrir a beleza que habita na dor. E quando as estrelas caem, talvez seja um sinal para renascer. E com isso, o vento aumentou, carregando consigo não só murmúrios de incertezas, mas também a esperança de verdades a serem reveladas. A jornada estava apenas começando, e a ansiosa multidão se preparava para o que viria. As nuvens que se formavam no horizonte começaram a ganhar contornos assustadores, e um arrepio percorreu a multidão. O dia que antes era luminoso, agora trazia um peso no ar, como se a natureza mesma estivesse se preparando para algo grandioso. Maria percebeu que para adentrar na terceira jornada era preciso um entendimento mais profundo do que significava confrontar suas sombras. Cada um de nós carrega em seu ser as histórias de dores e traumas. Começou Maria, a voz firme, mas doce.
Essas sombras podem parecer pesadas, mas também são mestres que nos ensinam a andar em direção à luz. Um murmúrio de nervosismo percorreu o grupo. Jorge olhou para os lados, as expressões de curiosidade se misturando ao medo. O que exatamente precisamos enfrentar? Ele perguntou, buscando clareza em meio à incerteza. Maria respirou fundo, como se buscasse forças nas pessoas ao seu redor. Às vezes, o que mais tememos são as verdades que escondemos dentro de nós. Nossas feridas não curadas, nossas inseguranças. É nelas que encontramos a coragem para nos transformar. Uma mulher da plateia, com olhos de um brilho triste, levantou a mão. Mas Maria, e se isso nos parte ao meio? E se a dor for insuportável? Sua voz tremia, mas havia determinação na maneira como fez a pergunta. Sim, é doloroso, respondeu Maria com sinceridade. Mas é nessa dor que encontramos nossa verdadeira força. Cada lágrima derramada, cada momento de dor, se transforma em um testemunho de resiliência. Ao trazer à luz o que está escondido, nos permitimos curar. O vento agora dançava por entre eles, e aquela atmosfera pesada foi se transformando em um espaço sagrado. As sombras que antes eram temidas começaram a aparecer mais como companheiras de jornada, cada uma trazendo lições valiosas. Os rostos, que antes refletiam incertezas, agora exibiam uma luz suave, como se uma nova coragem estivesse surgindo. Maria sentia a energia da multidão mudando, as vozes começando a se unir em um cântico de aceitação. Vamos compartilhar nosso fardo. O que está dentro de cada um de nós pode ser o que nos une. Lembrem-se, na vulnerabilidade, muitas vezes encontramos conexão, exclamou, enquanto encorajava os presentes a abrir seus corações. Ao ouvir isso, Jorge tomou a coragem necessária e, com um aperto no peito, decidiu compartilhar. Eu sempre achei que era só eu. Senti-me incapaz, com um peso emocional que eu não conseguia carregar. Hoje, vejo que muitos de vocês passam pelo mesmo. Estou pronto para enfrentar isso junto com vocês. As palavras de Jorge ecoaram na praça, e os olhares agora eram de apoio e empatia. Outros começaram a se abrir, dividindo suas lutas e medos. Cada história lançada ao vento se misturava, formando um manto acolhedor que abraçava a todos. Nesse clima de solidariedade, a nuvem mais escura naquele céu começou a rodopiar, atraindo todos os olhares. Maria percebeu que havia algo se formando ao centro. Olhem, cada sombra que aceitamos transforma-se em luz. O que vem agora é resultado da coragem de nos mostrarmos como somos. E enquanto o céu se escurecia a cada segundo, uma visão divina parecia surgir entre eles. Era como se o próprio céu estivesse respondendo ao chamado das almas. A multidão ficou em silêncio, contemplando aquele espetáculo, mas no fundo do coração, um mistério inquietante ainda pairava no ar. O que o céu quer nos mostrar? Pensou Maria, enquanto o vento trazia sussurros que pareciam prometer mais revelações. E assim, a jornada continuava, enquanto as sombras dançavam com a luz do nascer de um novo dia. O céu, agora envolto em um manto de nuvens densas, pulsava com uma energia que parecia viva. Maria sentia uma conexão profunda com aquele momento, como se tudo ao seu redor estivesse vibrando em sintonia com seus pensamentos e emoções. Os rostos na multidão refletiam uma mistura de expectativa e temor. E, de repente, o silêncio foi quebrado por um trovão distante. Estamos prestes a receber algo especial, disse Maria, seus olhos brilhando com a luz de uma determinação interna. Deus nos trouxe aqui para nos ensinar a força que existe em nossos corações. Este é um momento de revelação. As palavras dela reverberaram entre os presentes, criando um efeito dominó de encorajamento. Um homem robusto, balançando a cabeça em solidariedade, ergueu sua voz. O que você vê, Maria?
O que o céu deseja que entendamos? Maria fechou os olhos por um instante, respirando profundamente. O vento frio parecia sussurrar segredos apenas para ela. Eu creio que temos 5 verdades sagradas a compartilhar. 5 revelações que podem mudar nossa maneira de ver as nossas sombras. Esse anúncio trouxe um murmúrio crescente pela multidão, as pessoas se inclinando com curiosidade. Primeira revelação, continuou ela com firmeza, nossas maiores sombras se tornam luz quando as aceitamos. O que você esconde dentro de si, quando traz a luz, se transforma em fonte de força e cura. Um grupo de jovens começou a sussurrar entre si, identificando-se com a primeira lição. A expressão de Maria se tornava cada vez mais intensa, enquanto ela se preparava para a próxima revelação. Segunda revelação. A dor não é um inimigo, mas sim um mestre. Cada experiência dolorosa é um convite à transformação. Aprender a olhar para a dor pode ser o primeiro passo para uma vida cheia de propósito. As emoções eram palpáveis. Vendo a aceitação dos outros, Maria sentia o coração aquecer, como se a energia do amor e da solidariedade estivesse unindo cada um deles aquele dia. Terceira revelação. Nunca estamos sozinhos. A vulnerabilidade que exibimos nos conecta. Ao compartilharmos nossas lutas, criamos um espaço seguro para a cura. Olhares se cruzaram. A empatia fluiu entre todos. Uma mulher que até então se mantinha em silêncio começou a chorar, liberando o peso que carregava. Quarta revelação. O perdão começa dentro de nós. Precisamos perdoar a nós mesmos antes de esperarmos que outros possam fazê-lo. Essa é a chave para a libertação e paz. Maria olhou ao redor, vendo as cabeças assentindo. As sombras foram se dissipando, mais gente estava pronta para se abrir, como flores desabrochando sob a luz do sol. Finalmente, a quinta revelação. Somos todos parte de um plano maior. O que parece confuso agora pode ser o princípio de um caminho maravilhoso que Deus está criando para nós. E naquele instante, algo mudou no ar. As nuvens que tinham antes uma aparência ameaçadora, agora começavam a se iluminar com um brilho dourado. Maria sentiu um arrepio que percorreu seu corpo, e o murmúrio da multidão se transformou em um cântico de adoração. Mas houve um momento em que a luz brilhou intensamente, e em meio a tudo isso, uma figura emergiu do centro da tempestade. O coração de Maria pulou. Quem é? Pensou, enquanto o mistério pairava, chamando a atenção de todos. As explosões de luz pareciam dançar ao redor daquela figura que se aproximava, como se estivesse trazendo uma mensagem direta de Deus. A multidão ficou em pé, atenta, e a reverberação do sagrado preenchia o ar. Que revelações extraordinárias seriam essas? E qual o papel daquela figura misteriosa na transformação do destino de cada um deles? A curiosidade e expectativa tornavam o momento ainda mais intenso. A figura que surgira do centro da tempestade começou a se aproximar com suavidade, como se a própria luz o envolvesse. Maria podia sentir seu coração acelerado, cada batida parecendo ecoar com um propósito divino. Os olhos da multidão estavam fixos naquela presença resplandecente, preenchidos com uma mistura de assombro e esperança. O tempo parecia parar, e o murmúrio dos fiéis dava lugar a um silêncio reverente. Não temam, a figura disse em uma voz suave como melodia. Cheguei para trazer consolo e verdade. Cada um de vocês é amado, mesmo em suas lutas e sombras. Lembrem-se das revelações que Maria compartilhou. Elas não são apenas palavras, são um chamado à transformação. As palavras ressoaram como uma sinfonia nos corações presentes. Maria sentiu uma onda de paz inundar sua alma. Era como se aquela figura iluminada estivesse tocando cada ferida, cada dor, com bandejas de amor e compaixão.
Agora é o momento de uma nova revelação, continuou a presença. Muitas vezes vocês se veem como meros espectadores em suas próprias vidas, mas Deus os chamou para serem protagonistas. Vocês têm o poder de moldar a realidade à sua volta através da fé. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. A mensagem parecia tão íntima, tão pessoal. Ela percebeu que não era apenas sobre as verdades que tinha compartilhado, era sobre a conexão que todos estavam tendo naquele instante, uma conexão que transcendeu o mundo físico. E então, sem aviso, a luz começou a se intensificar, como se o próprio céu estivesse respondendo àquela mensagem. A figura se revelou ainda mais, e entre raios luminosos, formou um contorno familiar. Parecia um rosto que Maria já conhecia, mas não conseguia identificar. O que ela soubera com certeza era que esse ser possuía uma alegria radiante, uma alegria que poderia curar. É hora de se libertar, disse a figura, gesticulando para a multidão. Libertem-se do fardo que os impede de ver a graça de Deus operando em suas vidas. Cada um de vocês é uma centelha divina, e quando se libertam, a luz brilha ainda mais forte. As palavras vibravam na alma de cada um ali presente. Um homem robusto, que antes estava tão apreensivo, agora começava a se mover, olhos brilhantes. Como podemos nos libertar? Perguntou ele, sua voz chamando a atenção. Primeiro, aceitem sua humanidade. Segundo, olhem com amor para suas feridas. E por fim, entreguem tudo a Deus, respondeu a figura, com um tom de encorajamento que parecia ressoar nos céus. Maria podia ver que muitos começaram a se soltar. Uma mulher que havia perdido a voz começou a cantar, e como uma onda, outros se juntaram a ela. As vozes se entrelaçavam em um canto sublime. O clima de adoração tomou conta, as almas se elevando em uníssono, cada nota ecoando a beleza do encontro. Mas bruscamente, a luz se tornou tão intensa que Maria precisou fechar os olhos. Uma sensação de vertigem a envolveu e um forte vento começou a soprar. Ela sentiu como se estivesse sendo puxada para algo maior. Foi quando uma pergunta ecoou em sua mente. Maria, você está pronta para receber uma missão? Uma jornada que mudará não apenas a sua vida, mas a de muitos? Maria, com o coração pulsando, percebeu que não havia como voltar atrás. Uma nova aventura estava prestes a começar, mas ainda restava uma dúvida. Que tipo de missão seria essa e como ela poderia simplesmente ser uma guia? O que mais estava reservado sob aquele céu vibrante e iluminado? Enquanto a luz envolvia Maria, ela sentiu o peso da responsabilidade nas costas, não como um fardo, mas como um abraço caloroso que a encorajava. Estou pronta, sussurrou em meio ao tumulto. Ao abrir os olhos, a figura diante dela parecia agora mais real, mais próxima, quase como um amigo antigo retornando. Poderia ser um anjo, um mensageiro do Senhor, ou algo mais profundo, refletindo o próprio amor divino. A figura sorriu e entendeu sua decisão. Maria, você recebeu um chamado especial. Sua missão é ser a voz de esperança e transformação na vida de muitos. Cada revelação que você compartilhou é uma porta para a luz, e agora você será a guia nesta jornada. Maria olhou ao redor e viu os rostos iluminados pela fé e curiosidade. O que ela estava prestes a embarcar não era apenas o seu fardo, era um presente para toda a comunidade de São Benedito. Com o coração aquecido e as mãos trêmulas, ela decidiu que não se calaria mais, mas que se tornaria uma verdadeira portadora das revelações. Vamos nos levantar juntos. Vamos nos unir não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade. Cada um de nós tem um papel na transformação e cura que Deus deseja trazer ao nosso meio. A voz de Maria ecoou com convicção e poder. O murmúrio crescente na multidão respondeu ao chamado. A fé de todos ali parecia pulsar em uníssono, formando um canto que poderia ressoar no céu.
Conforme a figura celestial observava, uma verdadeira onda de energia começou a fluir entre as pessoas. Abraços e olhares de alegria se multiplicavam, e o ar estava fresco e cheio de promessas renovadas. "Esta é a nossa hora", exclamou Jorge ao lado de Maria. "Deixemos que nossos corações sejam guiados por esta luz." Em meio a tudo isso, a presença falou novamente com doçura. "Vocês têm o poder de transformar, não só suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles que estão ao seu redor. A dor não precisa ser um fim, mas um novo começo. A nova jornada consiste em compartilhar estas revelações e expandir a luz." Era como se um novo plano estivesse sendo traçado ali, e a missão de cada um estava se ajustando a um quadro maior. "Vamos começar agora. Quem está disposto a levar essa mensagem de amor adiante?" perguntou Maria, sua confiança agora resplandecente. As pessoas começaram a se levantar e se reunir em pequenos grupos, conversando sobre como poderiam compartilhar a mensagem das 5 revelações em São Benedito. Estabeleceram um compromisso. Cada um seria um embaixador do amor divino. Alguém sugeriu começar um grupo de apoio aos que enfrentavam seus próprios desafios emocionais e espirituais. Outros mencionaram a ideia de organizar cultos de adoração e partilha, e a praça, que antes era um local de dúvida, tornava-se um polo de luz e esperança. A figura divina sorriu, e enquanto seu brilho parecia se intensificar, Maria percebeu que a missão não seria apenas sobre falar, mas sobre ouvir, acolher e apoiar. Uma nova jornada estava aberta diante deles, e assim, juntos, com corações entrelaçados, assumiram um compromisso de amor. Mas algo se destacou ao longe. A nuvem escura no horizonte parecia se dissipar à luz da nova esperança. Era como se, à medida que cada um abria seu coração, a própria criação respondesse, se transformando com a energia de renovação. Maria sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, mas a luz que agora brilhava em seus corações lhes daria força para enfrentar qualquer tempestade. Com um sorriso no rosto, sorriu para Jorge, que segurava sua mão firmemente, e ambos entenderam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O dia havia chegado, e a jornada de transformação realmente começara. Uma nova fase na história da pequena cidade de São Benedito estava prestes a se desenrolar. E a mensagem seria levada a todos os cantos, pois o amor de Deus é infinito, e sua luz nunca se apaga. Agora, querido irmão e irmã, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que mudam vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrar essa verdade poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ser tocados por essa manifestação divina. O amor de Deus é para todos, e cada ato seu é um passo em direção a um mundo de luz.